muita luz, muita paz, que a doce e serena paz do Mestre Nazareno nos envolva nessa tarde de hoje. Nós, em primeiro lugar, evocamos o Espírito Maria Santíssima e Chico Xavier para nos direcionar, nos intuir, nos dirigir ao propósito de bem servir. Hoje nós vamos estudar as diversas formas de mediunidade, suas características, suas desinências. E para iniciar os nossos estudos, eu chamo o meu conterrâneo, o meu amigo Braz de Lusiânia. Eu digo conterrâneo porque hoje eu moro no Tocantins, mas eu nasci no sul de Goiás, e ele também nasceu lá em Lusiânia, é de Goiás ali. Então eu chamo meu conterrâneo para fazer a abertura dos trabalhos dessa tarde de hoje. Meus irmãos, tudo, mas tudo de bom mesmo. Eu gosto de vocês. Os que Deus nos deu para fazer estudos da doutrina espírita e pedir a proteção divina para essa hora, pedir que a espiritualidade que assista a cada um de nós esteja presente e que a psicosfera de cada ambiente seja limpada para estar na paz perene, para aprendermos, sair daqui numa força revitalizada no nosso psique. Assim, Jesus, pedimos a sua permissão para dar início a esse trabalho. Proteção para todos que estão aqui, todos os nossos parentes, todo o nosso município, nossos estados, nosso país. Um abraço. Deus seja louvado, meu irmão. Mais uma vez nós agradecemos. Boa tarde aos irmãos que aqui chegaram, novamente chegaram. Eu vou colocar uma música de fundo aqui. Eu, inicialmente, não tá alta não, né? Então tá bom. Camaia, que é a sobrinha da Maria Adam, solicitou em primeiro lugar, Camaia. Eu lhe desejo um abraço, um beijo, um abraço de duas voltas, que Deus te ilumine, que Jesus continua sempre. Tá alta, né? Então deixa eu abaixar. Ela não... Deixa eu abaixar aqui, porque não pode. Gente, tá no volume 7. A Camaia pediu para que nós lêssemos, e como é de costume, essa sala sempre a gente faz assim, a título de vibração, a gente lê uma página daquele livro Minuto de Sabedoria do Carlos César Pastorino. Então Camaia pediu para que a gente lesse a página, a mensagem constante na página 115. E um beijão para você, Camaia. Camaia, plante semente de bondade e de amor, mas não se preocupe com os resultados futuros. Se não se obteve o bem que você esperava, ou se o benefício não provocou a gratidão desejada, não se aborreça. Ajude e passa adiante. Lance as sementes ao solo e deixe que elas cresçam e frutifiquem segundo as possibilidades do terreno. Aguarde o tempo, mas por enquanto plante sementes de bondade, de amor, por onde quer que você passe. Então essa semente, Camaia, é o amor, é o desejo, é o fazer o bem, é o desejar ao próximo aquilo que você deseja a você mesmo, é o respeitar a sua mãe, seu pai, o seu colega, muitas vezes até sobre a sua ótica ou a sua visão, você achando injusto, mas aceitar as deliberações do professor, da mãe, da tia, ou seja, das pessoas que convivem com você de uma forma serena. Jogue a semente, plante a semente, e nesse primeiro momento nem preocupe com o chão, porque se você plantar a semente de forma positiva, se você fizer as coisas de forma boa,
você vai colher frutos extraordinários. Então, para você, Kamaia, tudo, mas tudo de bom mesmo, e um beijo no centro do seu coração. Tá aí, meus irmãos. Então, Bruno Rebelo, seja bem-vindo à Sala Luz no Caminho. Tá aí a mensagem escolhida pela nossa irmã e amiga Kamaia. Meus irmãos, como está nos textos aí, nós vamos estudar relativamente a mediunidade e suas variedades gerais. Como há uma múltipla variedade, algumas vezes, nós somos obrigados a ler. Mas vamos voltar no capítulo 14 aí no início dele, dos médios. Kardec disse que todos aqueles que sentirem a influência por si só dos espíritos pode-se considerar um médium. A questão 459 do Livro dos Espíritas pergunta se o espírito pode influenciar na nossa vida. Os imortais, os nossos irmãos maiores, disseram: mais do que vós imaginais. De ordinário, nós que dirigimos, não que naturalmente somos marionete, porque eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Ora, se ser médio é você sofrer a influência dos espíritos, e na 459 os espíritos se influenciam mais que nós imaginamos, erroneamente, a gente conclui que todos são médios. E aqui no próprio Livro dos Médios diz, então, a mediunidade é uma faculdade orgânica. É muito difícil que alguma pessoa dela não tenha alguns rudimentos. Mas, olha a partícula adversativa aí, mas, todavia, contudo, mas, afirmamos que é médio, verdadeiramente médio, aquele que tem a faculdade de uma certa forma manifestada de forma contundente. E a sua manifestação, desde o início e de forma contundente. Resquício, eu costumo dizer, olha, eu sonhei que vou em Lusiana, e eu sonhando que fui em Lusiana, eu mais o Brás fizemos uma viagem, e fomos passar um córrego lá, ele caiu e fraturou a perna. E eu acordo, 2 dias depois ocorre desse jeitinho. Eu tive uma presciência de que ele fraturou a perna? Tive. Eu antevi a situação? Tive. Eu sou médio? Não. Foi um resquício, um rudimento da mediunidade. Eu estou aqui, naturalmente, sonhei que um parente, uma pessoa amiga ia morrer. Morreu. Eu sou médio? Não, foi um resquício de mediunidade. Eu estava aqui e agora sonhei que Maria Adam, pensei na Maria Adam, ela vai me telefonar agora. Ela me telefonou, falando, olha, Kamaia, ela gostou muito de você falar o nome dela para o mundo, né? Porque a internet... E acaba, Maria Adam telefona para o irmão X. É mediunidade? Não. Rudimentos de mediunidade. Então veja bem, meus irmãos. Mediunidade é alguma coisa constante, perene, contínua e de forma contundente, não resquícios. Animais são sensibilizados pelos espíritos e não são médios. Não são médios porque não têm o livre-arbítrio e não sabem materializar o resultado dessa comunicação. Pois bem, e aqui agora nós vamos falar relativamente às variedades de mediunidade. Os médios, eles podem dividir em médios físicos, de efeito físico, né, materiais. Você movimentar uma cadeira, você fazer um transporte de um objeto. E médio de efeitos intelectuais e inteligente. Você receber uma comunicação, vamos dizer assim, escrita, uma comunicação pela fala, dita psicofônica, né? E aqui
nós vamos falar de uma série de variedades. Mas antes de falarmos dessas variedades mediúnicas, o médium, ele pode ser naturais ou inconsciente, ou seja, Kardec denominava muito médium naturais ou inconsciente. Ele tem a mediunidade e não percebe. É uma mediunidade muito rara. Ocorre a sua revelia. Ele pode escrever, ele pode ser uma pessoa que não tem cultura nenhuma, escrever um artigo científico, mas esse é o médium científico. Mas ele não sabe, a mão dele, por exemplo, faz alguma coisa e ele não tem a respectiva consciência. Tem os médios facultativos ou voluntários, são médios, sabe efetivamente o que está acontecendo, o que está ocorrendo, o que está escrevendo, o que está falando. Ele filtra, é até muito bom esse tipo de mediunidade, porque chega um espírito, um pseudo-sábio, um espírito zombeteiro, e esse espírito zombeteiro pode dizer certas coisas que a gente jamais deveria falar. Então a gente tem que filtrar. E por falar em espíritos zombeteiros, por falar em filtrar, Chico Xavier e Emmanuel e André Luiz disseram que você não deve, entre várias coisas, você não deve falar nunca para um espírito. Primeiro, não discutir com o espírito numa mediúnica. Você não deve discutir com o espírito. Você está errado, você não fez isso. Disseram Emmanuel também e André Luiz via Chico que não devemos jamais falar: meu irmão, você morreu, você não está mais, não é mais dessa vida, não está. Porque se isso fosse oportuno, a própria espiritualidade, os mentores dos espíritos falavam. E lá, no nosso lar, vários espíritos, quem teve a oportunidade de ver o filme, vários espíritos lá não tinham a consciência que morreram, que desencarnaram. Então, é oportuno, é prudente, é sensato que eles descubram de forma natural. E aos médios semiconscientes. O que significa? Que tem hora que ele sabe que o espírito está falando, e tem momento que é de forma mecânica, não sabe nada do que está ouvindo ou o que está escrevendo. Então, basicamente, é a mediunidade consciente, inconsciente e semiconsciente. Por mais treinado que seja a mediunidade, você na condição mediúnico, você não tem aquela linha estanque, aquela linha divisória. Até aqui é do meu espírito, esse meu espírito, entre aspas, porque é mais fácil o corpo ser do espírito do que o espírito do corpo. Não é o espírito do irmão X, é o espírito X. Não é o espírito do amigo Seven, é o espírito amigo Seven. Nós somos espírito. Estamos temporariamente humanos, mas a rigor e na verdade somos o espírito. Tanto é que após o desencarne nós vamos para a pátria espiritual. Variedades especiais para os efeitos físicos. Meus irmãos, eu pergunto, essa música de fundo não está alta? Porque se estiver, é a coisa mais ruim, tá? E aqui não dá para me dimensionar. Por gentileza, alguém coloca na área de texto, está alta? Ou está razoável, está boa? Então eu deixo, né? Ótimo. Médiuns tipitólogos. Tipitologia. Que tipo de mediunidade é essa? E o que significa? Tipitologia são médiuns responsáveis para que ocorra o ruído e a pancada. Então nós vimos que médium é o medianeiro, é o intermediário da comunicação do espírito com o mundo corpóreo. E para o médium ser, vamos dizer, tiptólogo, o espírito lança um jato na parede
da sua parte fluídica associado com o fluido animal do médium, o fluido vital. Lança o jato, aí há o som específico na parede. Então eu, por ser o médium, vamos dizer, o curador, o médium vidente, o médium clarividente, qualquer mediunidade específica, eu não tenho essa característica de tiptólogo. Cada um é um médium. Médios motores, o que significa isso? São médios que provocam movimento inerente a corpo, são mediunidade física. Rainha Sol, seja bem-vinda à sala Espiritismo Luz no Caminho. Paz e luz, meu irmão. Outra qualidade de mediúnica, médio de efeitos musicais. Um determinado médio pode ser um médio musical, um médio... Não, ele tem que ter essa qualidade específica. E o médio, com essa qualidade, ou esses efeitos musicais, eles podem provocar efeito, execução de uma música, de um toque de um piano, um toque de um violão, estando ou não o instrumento lá. Então ele tem que ter essa especificidade. Médios de aparições. Esses médios são aquelas médios, naqueles estudos, quando há trabalho relativamente à materialização propriamente dito, o médium tem que ter essa especificidade de efeitos de aparição. E como isso ocorre? O médium libera um ectoplasma, materializa seu espírito, e o espírito tem uma vida factícia, ou seja, uma vida muito rápida. E essa materialidade, por exemplo, tem experiências que houve a materialização de uma mão, posteriormente esquentou-se uma parafina, colocou a mão, houve um molde, ou por outras vezes a aparição dessa mão foi de certa forma tão contundente, tão forte, que essa mão pressionou o braço de algum dos participantes da reunião, ficou inclusive a mancha. Então, médios de aparição. Nós vamos fazer um transporte. O espírito vai transportar uma flor para um ambiente, vamos dizer, um ambiente fechado. E o último estudo nosso, meus irmãos, nós fizemos sobre... é só vocês entrarem aí nesse endereço do YouTube. Fizemos um estudo relativamente a transporte para ambiente fechado, Erasto, falando relativamente como se processa. Mas para fazer transporte não é qualquer médio, tem que ser um médio relativamente a essas aptidões de transporte. Como eu falei, Olívia, seja bem-vinda, Olívia RJ, a sala Espiritismo Luz do Caminho. Então veja bem, como eu falei do transporte, lá no capítulo 5 do Livro dos Médiuns, que fala-se dos transportes. Para transportar um objeto, o espírito ele não pega o objeto, não pega uma cadeira, não pega uma mesa, não pega um galho de flor como nós pegamos manualmente, né? Ou seja, nós pegamos com as nossas próprias mãos e transportamos. Eles envolvem perispiridicamente esse objeto, elimina a gravidade de sua massa e torna-o invisível, inclusive, e faz o transporte. Pois bem, ele tornando invisível, ele pode tornar, mas o espírito ele não tem como desmaterializar o objeto. Isso segundo Erasto. Ele não tem como desmaterializar o objeto, ou seja, espiritizar o objeto e adentrar um corpo hermeticamente fechado. Ora, irmão X, como que na história aí fala de flores entrar, de piano, de alguma caixa de rapé, num cômodo hermeticamente fechado?
Erasto, e se vocês tiverem a oportunidade de ler, o item 20 do capítulo 5 diz o seguinte: os objetos que os espíritos compõem naquela mediúnica, compõem, e essa composição é através de fluido mediúnico que vem do fluido cósmico. Então, pega o fluido mediúnico, o fluido cósmico, através da parte do fluido espiritual, do perispírito, do espírito desencarnado, mais o fluido animalizado, né, que é o fluido animal, faz materialismo, mas pela mesma forma tem vida factícia. É um questionamento muito complexo, mas Erasto só faltou falar o seguinte: ele disse lá claramente que um objeto não adentra outro. O espírito não pode promover a desagregação de matéria. Pois bem, isso Erasto foi discípulo de Paulo de Tarso, e Erasto é um dos que trabalhou junto com São Luís. A gente não sabe qual que fez o maior benefício ao espiritismo. Então eu fico muito com Erasto. Estudiosos extraordinários, igual Ernesto Bonzano, Leon Denis, William Crookes, esses estudiosos espíritas trabalharam em sessões e estudos mediúnicos, trabalhando em materialização e desmaterialização. Pegava-se objetos, um anel, muitas vezes esse anel ia para dentro de uma lâmpada, fechava uma pessoa dentro de uma grade, promovia uma semi-escuridão, trancava essa grade, esse médio desmaterializava. Quer dizer, são pessoas honestas, mas são experiências factíveis, possíveis de haver trapaça, de haver charlatanismo, de haver embuste. Então, nesse aspecto de desmaterialização estudado por esses eminentes estudiosos espíritas e a afirmação de Erasto, eu pessoalmente fico com o que está no Livro dos Médiuns. Então eu gostaria que vocês vissem, lessem o capítulo 5, precisamente do item 17 a 20, mais 20, Erasto explica: é impossível um material adentrar outro material. E a gente falando dentro da própria física, haveria uma fusão da matéria. Quando você interlaça um elétron com outro, poderia haver uma fusão e uma grande explosão, né? Isso aí Einstein explica. Pois bem, mas isso aí fica uma tarefa para casa, vocês dão uma olhada, sobretudo nesse item 20. Médio de transporte, falamos. Médio musicais. Agora vamos para a mediunidade. Médio noturno. Existe médium que só recebem comunicações espirituais na parte noturna. Mas isso aí é mais, vamos dizer assim, um costume do médium e do espírito do que de uma certa forma lhe afiniza, porque ele pode receber naturalmente de dia, mas ele recebe mais à noite, é denominado médium noturno. E vocês sabem por que no centro tem aquela lâmpadazinha azul, ou face às preces, apagam as luzes, deixa assim só mais na penumbra? É porque a luz, meus irmãos, a luz ela é forte, ela é energia. Energia é matéria radiante. E o fluido magnético, que advém do fluido universal, dos espíritos e do médio passista da pessoa que está fazendo a prece, é mais tenro, é menos denso do que a luz. Então, quando você acende uma luz forte, obstacula, dificulta o transladar do fluido. Por isso que essas experiências de materialização de espírito é feito na penumbra, quando não no escuro. É verdade que todas as experiências feitas no escuro são mais passíveis de embuste, de trapaça, de charlatanismo. Kardec, em todo momento, ele diz:
desacredite, ou mesmo não coloque sob o crivo da sua razão. Veja se aquilo tem razão de acontecer. Passa no crivo da sua consciência. Falando-se relativamente à mediunidade, sempre é bom a gente arguir. E voltamos aqui relativamente àquela passagem, né? Devemos não acreditar em 10 verdades, não é em 9, do que acreditar numa mentira. Porque se nós não acreditarmos, se acreditar tão somente numa mentira e começarmos a divulgá-la, ela passa, não que seja verdade, mas até a gente destituí-la com o tempo, ela já fez muito prosélito, já fez muito crente. Tina SP e Olívia RJ, seja bem-vindo. Paz e luz, minhas irmãs. Então, médios noturnos falamos. Médios pneumatógrafos, o que é isso? Pneumatografia. Pneu, lembra pneu de carro, vamos lembrar de ar. Pneumatografia significa, meus irmãos, o médium que escreve, que tem essa capacidade mediúnica de escrever sem a participação da mão do médium. O espírito utiliza essa mediunidade. Você muitas vezes, que Kardec chamava escrita direta. No nosso tempo, e o movimento atualmente é denominado pneumatografia. Mas aqui até na obra, no livro dos médios já está. No livro dos espíritos ele chamou escrita direta. Aqui no livro dos médios, que foi o segundo livro escrito, né, ele já está chamando de pneumatografia. Você pode colocar uma folha de papel dentro de uma graveta, não precisa colocar nenhuma caneta, não precisa colocar nenhum giz, a folha pode estar dobrada. Se tiver algum médium pneumatógrafo, o espírito escreve via aquele médium, né? Utiliza a sua parte fluídica. Há experiências, e isso aí também, esses dias eu estava até conversando com o Braz, São Luís muito preocupado, porque todas as aparições, todas as materializações tinha vida factícia, e esses escritos pneumatógrafos ou escrita direta ia com o tempo, e Kardec ficou muito preocupado com aquilo e queria saber de onde os espíritos tiravam. Aí houve uma série de perguntas. Por fim, o São Luís já estava um pouco assim, pé da vida com Kardec, porque o Kardec colocando, vamos dizer assim, contra a parede. Ele falou: rapaz, vai logo na questão que você quer, que é o porquê que a escrita, as outras coisas têm vida factícia. Aí o São Luís disse: olha, eu não disse que tudo acaba, mas aquilo que é necessário para a evolução humana, transcende, fica com o tempo. Inclusive, meus irmãos, no Vaticano, Marta da Luz, na luz, seja bem-vindo na luz, tá? Aqui na luz, no caminho. Paz e luz, minha irmã. Lá no Vaticano tem um Museu das Almas, que lá tem uma série manchas de mãos, queimado disso, escrita em véu de freira, tocos de cigarro, alguma coisa que efetivamente foi comprovado que não era humano. Então, tá lá, tá presente. Aí é o que Kardec falou: olha, porque o Kardec pensava, tudo era factício, porque não só a escrita que, né, persistia. Aí nós estamos dando um exemplo aqui do próprio Vaticano. Então, pneumatografia não precisa da caneta. E algumas vezes colocava-se folha de papel debaixo dos móveis, a folha de papel também é escrita. É uma mediunidade rara. Passível também de embuste, de ilusionismo, né, de trapaça. Desde Copperfield, por exemplo, há uns 6 ou 8 anos atrás, no Fantástico, o Fantástico filmando, ele passou a muralha da China. Foi um embuste? Foi um ilusionismo? Foi, mas todo mundo. Então é um tipo de mediunidade que é fácil
Tem muito embuste, a gente tem que ficar bastante atento. Quando fala pneumatografia, tem a pneumatofonia também, que é o som, né? Não precisa... o médio tem que ter o médio com essa especificidade também, não é qualquer médio. Médios curadores, eu vou ali no centro, etc tal, mas se lá não tiver um médium curador específico, não há a cura propriamente dita. Muito embora todos nós somos, vamos assim dizer, todo crente em Cristo, todo crente em Deus, todo crente na divindade maior, é por si só curador. Jesus, certa feita, disse, quando algum dos apóstolos perguntou, e não sei se parece-me que foi Pedro, mestre, por que tu curas as pessoas, os paralíticos, dá a visão ao cego, faz os coxos andar, faz o surdo ouvir e os cegos, enxergar, e nós não podemos fazer? Aí Jesus disse, porque a vossa fé é menor que um grão de mostarda. Ou, perota, se tivesse uma fé do tamanho do grão de mostarda, pedisse, mova-te daqui para ali, a montanha moveria. Digo mais a vocês, vós sois deuses, tem condição de fazer mais do que eu faço, do que eu fiz? Tem condição de fazer mais do que eu fiz, E muito mais. Tem condição de fazer o que eu fiz e muito mais. Então, para curar, precisa da mediunidade curador? Sim. Mas nesse aspecto, você tendo fé, e sobretudo a pessoa que pretende ou vai ser curada ter fé, a fé mais interessante daquela pessoa do que da gente, pode processar-se a cura. Agora, você viu que nós falamos isso tudo, foi mediunidade de efeitos físicos. Vamos falar um pouco de mediunidades de efeitos intelectuais. Pessoal, como é que tá? Eu tô indo, tô voando baixo, tô dentro, não tô tergiversando muito, tô voando baixo ou não tô voando, tá dando para entender? Boa tarde, Yara. Seja bem-vindo, tá? Paz e luz para você. Então vamos falar aqui agora da mediunidade dos efeitos intelectivos, dos efeitos intelectuais. Médios audiente. Muitas vezes você ouve um barulho na cozinha, chega lá, vê uma porta bater, um cachorro latir, uma voz de uma pessoa. Muitas vezes é voz mesmo, é um gato, é um som, é o vento que bateu a porta. Porque o médio audiente, ele ouve muitas vezes claramente a voz do espírito. O que ocorre muitas vezes também é você achar que ouviu, está na sua imaginação. Médios falantes é outro tipo de aptidão intelectual, os que falam sob a influência do espírito. Esse é muito comum, essa mediunidade. E se ela for consciente, falamos anteriormente que a mediunidade pode ser consciente, inconsciente ou semiconsciente. Se ela for uma mediunidade consciente, é muito difícil esse médio falante chegar e falar, isso aqui é do espírito, isso aqui não é, isso aqui... Mas isso, de uma certa forma, meus irmãos e admiradores da doutrina, é muito bom, porque imagina que eu sou um espírito desencarnado e o Braz é um médium. E ele não é um médium consciente. Aí eu falo besteira aqui e tranquilamente ele escreve mecanicamente, por não ser consciente, ele não vai filtrar o que eu falo. Agora, ele já sendo um médium consciente, eu falando uma besteira aqui, ele já não vai escrever lá. Ou se ele escrever, ele vai, antes de ler, antes de passar para frente, ele vai fazer uma triagem. Mas então, irmão X, quando um médium se arvora, isso está mais no campo daquela divisão que Allan Kardec fez, isso está na questão 104 do Livro dos Espíritos, o pseudo-sábio, aquele espírito que se arvora ser o dono da cocada preta, ser a última bolacha do pacote, ser tudo, e
chega diante do médium, dá aquela comunicação. Por isso que é oportuno o médium fazer essa triagem, chama educação. Como é o nome, a Tina pergunta, da faculdade mediúnica, qual o médium, ao tocar em uma pessoa de roupa, percebe o fluido, às vezes bom ou ruim. Ela pode ser considerada um médium sensitivo, Tina, mas todos os médios são sensitivos, por assim dizer. Com maior ou menor forma, mas de uma forma geral você pode caracterizar esse médium sensitivo. É um médium sensitivo, ele percebe. E isso está dentro da apometria, que em alguns centros, não é espiritismo, hein, meus irmãos? O que é apometria? E alguns centros que não são federados ou não seguem a orientação da Federação Espírita Brasileira, e a FEB não manda em nada, ela nenhum centro é subordinado, ela tem simplesmente uma orientação. Então alguns centros que não são federados adotam a prática da apometria, que é mais ou menos, Tina, esse aspecto dessa parte sensitiva. Ou seja, o médium ou a pessoa colocou a mão nesse computador ou nesse objeto e ela faz uma digressão. Olha, esse objeto aqui, esse colar foi da Tina. Antes de ser da Tina, foi da sua avó Matilde. A sua avó Matilde adquiriu esse colar num leilão. Ou seja, ele faz uma contextualização da existência daquele colar. Isso é a apometria. A psicometria eu não estou assim habilitado, ô Pedrinho, a falar na psicometria. Eu já li sobre a psicometria, mas a radiestesia é você colocar um objeto num cordão, vamos dizer, numa linha, esse cristal, e convencionar. Olha, você está grávida, pensa firmemente. Então, se separa o cordão, aí você tira a mão do cristal, ou daquele peso lá, ou uma agulha, por exemplo. Se ela dar voltas em círculo, digamos, você falou que é assim. Se fosse assim de maneira vertical, para cima e para baixo, não. Você pode convencionar antes. Isso são experiências que você faz. Eu vou ficar te devendo, Pedrinho, e a próximos estudos eu vou te falar sobre psicometria. A apometria, que seria a psicometria, ler os fluidos do objeto, né? Mas eu vou te falar sobre a psicometria. Se algum irmão souber e puder nos ajudar aí, ajudar o nosso irmão Pedrinho, talvez eu já li talvez só o fato de ele falar alguma coisa no texto aí eu me lembro do que eu li da psicometria. Mas tudo bem. Audiente, nós vimos, falante, médium inspirado. O que é isso? É aquele que sempre, malgrado, né, tem a inspiração. Quando fala malgrado, é mesmo sem ele querer, ele sente a inspiração. Mas veja que isso tem que ser contundente, porque Kardec disse: aquele que sofre a influência de uma maneira geral dos espíritos é por si só médium. Entretanto, a mediunidade, ela vem do soma, do corpo. Mas falamos que verdadeiramente quem é médium é quem tem essa qualificação, essa característica mediúnica de forma contundente. Mas por ser orgânica, raras são as pessoas daquela que não tem um resquício. Não é aquilo que eu te falei, eu inspirei. Eu tive uma inspiração de que você ia chegar aqui, eu tive uma presciência disso. Pode não ser mediunidade, se não for uma coisa com constância, né, gente? Essa parte nós estamos estudando no capítulo 14, lá no item mais ou menos 192, 190, que fala viu, Tina? Das diferentes mediunidades. Médios proféticos, né? Como o próprio nome diz, é aquele que profetiza. E a Bíblia, o Alcorão, esses livros sagrados estão recheados desse tipo de mediunidade.
médio estáltico. O êxtase, ele é mais forte do que o sonambulismo. O êxtase, como nós já vimos em estudo passado, há um desdobramento de tal sorte que o espírito vai para mundos outros fora do mundo da Terra. Então, ele pode ir para um mundo melhor, mas não tão melhor, porque ele precisa de revestir do fluido daquele mundo. Ele tem que estar sendo muito bem tutorado, né? Tutoriado. Como é que é? Tutorado? Tem que ter um bom tutor, porquanto ele ficaria lá e poderia romper esse laço fluídico, cordão de prata, e havendo óbito, consequentemente, né? Então, é um sonambulismo, é uma emancipação da alma muito forte. Médios músicos, né? O que tem a capacidade de tocar, mesmo sem saber, um ou vários instrumento, pode haver o toque sem o instrumento estar lá. Então, veja bem, meus irmãos, que nós falamos uma sequência muito grande de mediunidade. E mediunidade, dentro da doutrina dos espíritos, dentro das casas espíritas, dentro das associações de estudo do espiritismo, é a área que oferece e dá a maior dissidência. Por que isso, irmão X? Sim, eu sou um médium, digamos que eu falo e tenho a mediunidade de um espírito chamado Adalberto. E eu começo a falar e começo a dar orientação ao grupo mediúnico, aos irmãos da casa espírita. E uma bela hora a Flor do Laço ou a Tisa fala o seguinte: olha, irmão X, isso aí que você falou está um pouco desacordo com a doutrina, ou com o livro X aí de Kardec, o livro Y, ou a orientação de Chico Xavier. Aí o que acontece? Eu, muitas vezes, estou fascinado por esse irmão Adalberto e acredito que tudo que ele fala é perfeito, é útil e as pessoas devem seguir. E chego ao ponto, esse tipo de obsessão, o fascínio, a fascinação, que tudo que advém das outras pessoas do grupo mediúnico, eu acho que estou errado. Isso aí a gente vai ver naquelas graduações lá de Kardec, das questões 100 a mais, 102, 103, fala lá dos espíritos perfeitos, a 103, não sei se é a 103, a 103 fala do pseudo-sábio, né? Fala também dos elementais, a 104 dos espíritos brincalhões. Então, eu posso ser acometido e, por estar subjugado ou fascinado, está submisso à orientação de um desses espíritos e arvorar que sou o tal. Safira, Saninópolis e Yara, seja bem-vindo à Sala Luz no Caminho. Paz e luz, meus irmãos. Sonata do Luar, pela mesma forma. Meus irmãos, nós estamos praticamente exaurindo o nosso tempo. Eu lhes pergunto, eu voei baixo, os estudos ficaram assim, vamos dizer, claro. Vocês têm alguma questão, alguma pergunta sobre sobre a mediunidade? O que há alguma dúvida nesse campo? E sempre há, né, meus irmãos? Sempre há. Então, para as pessoas, enquanto alguém faz alguma pergunta aí, para as pessoas que chegaram mais por último, ô Braz, e você, por gentileza, como você fez a prece inicial, fez a abertura para nós, você vai vendo aí uma pessoa que pode fazer, um voluntário que pode fazer para nós a prece, o encerramento, tá? Eu vou te perguntar posteriormente. Aí, meus irmãos e irmãs, vocês que chegaram por último, nós estamos falando da mediunidade em sua amplitude de uma maneira bastante genérica.
das diversidades de mediunidade. Falamos que a mediunidade é você ser intermediário da comunicação do espírito desencarnado ao plano corpóreo. Todos somos médio? Não. Mas veja bem por que a gente fala que todo mundo é médio. Observa com carinho o que eu vou falar novamente. A questão 459 do Livro dos Espíritos diz assim de forma categórica. Kardec pergunta aos imortais: os espíritos podem influenciar a nossa vida? Os mesmos responderam de forma assim contundente: mais do que vós imaginais. De ordinário, somos nós que vos dirigimos. Aí lá, a 467, ou a 459, a 467, o cidadão fala: não, então eu vou ficar quieto aqui, deixar do jeito que está, porque tudo vai acontecer, existe fatalidade, existe destino, é os espíritos que me dirigem, eu vou ficar quietinho aqui. O que é errado, né? Lá fala-se do livre-arbítrio. Não há interferência no livre-arbítrio. Pois bem, o Livro dos Médiuns, então, espírito nos influencia mais do que nós imaginamos. Vamos lá para o Livro dos Médiuns. Kardec fala que todo aquele que sofre a influência dos espíritos é por si só denominado médium. Ora, se a 459 fala que os espíritos nos influenciam, se é todo mundo, e lá no Livro dos Médiuns aquele que estão influenciado é médium. Entretanto, mais na frente, ele diz: mas, veja bem essa partícula adversativa, Braz é um espírita extraordinariamente bom, caridoso, mas é uma pessoa que não gosta de ajudar. Fulano de tal, mas... Então, o que vem depois da partícula adversativa é o que efetivamente vale. Por ser, contudo, afirmamos, né? Mas, porém, contudo, afirmamos que essa característica, ou seja, a mediunidade é denominado aquelas pessoas que exercem de uma forma contundente essa característica, né? Mas por ser orgânica, conclui Kardec, raras são as pessoas que dela não têm algum rudimento. Eu estou falando aqui, meus irmãos, com as minhas palavras, isso aí até é ruim, porque você mata o texto bastante extraordinário de Kardec, né? Mas é até preferível que eu fale com as minhas palavras, porque depois, quando você for lá, você verifica a bondade, a beldade e a pureza de afirmação kardeciana, né? Então, médium é só aquele que tem a qualidade mediúnica, a comunicação entre os dois planos, de forma contundente, sequencial, objetiva e demorada, né? Não é o fato, e estávamos falando aqui, o fato de eu ter uma presciência de uma morte, o fato de eu, através de um desdobramento, ver que alguém morreu, afogou ou está passando, não é um processo mediúnico. É um rudimento da qual todos têm, né? Todos têm. E aí falamos das mediunidades física e várias mediunidades físicas. Depois falamos da mediunidade, das mediunidades no que refere à parte, a parte intelectiva, né? China São Paulo coloca: porque ao chegar a um ambiente tumultuado, muita gente, o médium ostensivo percebe de imediato a sintonia do local. Nós temos, Tina, 2 rádios nesse ambiente. 2 rádios. E você liga um, você vai sintonizando um no FM 98 ou alguma coisa. O outro você sintoniza na FM 101. Quer dizer, um pega um FM extraordinariamente bem, audível, e o outro, muito embora está no ambiente, mas por estar sintonizado em outra faixa, ele vai pegar uma sintonia diferente. Ora, o médium,
cujo caráter, vamos dizer assim, e para ser médium não precisa ter caráter probo, bom, ser caridoso, né? Praticar o bem. A prática da mediunidade, sim, depende do caráter mediúnico do médium, a sua utilização. Mas a mediunidade, você tem médium que cobra, você tem médium que atua para o mal, você tem médium que dá concurso a espírito de várias matizes. Aí o que é? Você, a Tina, é uma médium que pratica a sua caridade em toda a extensão, ou seja, beneficência para com todos, indulgência para com o próximo e perdão da ofensa, o que Kardec caracterizou a parte intrínseca da caridade em sua contextualização maior. Chega Tina, nesse ambiente tumultuado, onde tem vários espíritos, repito, de várias matizes, e especificamente espíritos de um padrão vibratório inferior ao seu, você vai ter um choque anímico. Você vai sentir, e quando se fala em choque anímico, Chico Xavier explicou que efetivamente é um choque mesmo. Então é um padrão vibratório, você vai sentir um choque, você vai sentir um pouco perturbada. Quando o seu espírito tem uma força suficiente para debelar aqueles espíritos que ali estão, mas se eles em número são maior e a força voltadas ao mal são maior, você vai sentir sim. Você vai sentir. E quem vai ser repelido é você. Você será a pessoa repelida. Meus irmãos, muita luz, muita paz. Tem mais algum questionamento, meus irmãos? Muita luz, muita paz. Eu pergunto, Braz, quem vai fazer o encerramento para nós? Marta da Luz diz: o ambiente não precisa nem estar tumultuado. A gente pode sentir o andar da carruagem em qualquer lugar, não é? Justamente, Marta, justamente. E veja bem como o pensamento, nesse aspecto, é a comunicação do espírito. Faça você mesmo ou você mesma essa experiência a qual vou relatar aqui. Quando você estiver numa reunião no trabalho, na família, você está lá 5, 6 ou 7 pessoas numa roda, olha para uma determinada pessoa, olha para a comadre Margarida ou compadre Arlindo. Compadre Arlindo, olha para mim. E ele não está olhando para você. Você firma forte, olha para mim, eu estou te chamando aqui, olha. Pode ser uma pessoa numa multidão, você olha, a hora que você menos espera, aquela pessoa está olhando. Por que isso ocorre? Pela comunicação do pensamento. Mas, irmãos tios, todos os espíritos comunicam por pensamento? Não. Eles precisam de um estágio evolutivo tal, aí sim há comunicabilidade. A sua comunicação é por pensamento. Espíritos de um nível do nosso padrão acima, sim, mas o nosso nível abaixo precisa da palavra material para se fazer ouvir. Como tem espíritos no plano, na pátria espiritual, né, que é essa mesma pátria nossa aqui, que não anda, morre, desencarna, está lá, não consegue, não volita, né? Porque o espírito mais evoluído, ele volita, ele vai de um ponto A ao ponto B como a rapidez do pensamento, ou até mais. E outros andam, claudicam, anda mancando. Ético e Dom Jorge, seja bem-vindo à luz no caminho. Veja bem, o que tem que ser feito para não sentir mais a perturbação? Tina, Paulo de Tarso, certa vez disse o seguinte: eu não faço o que gostaria de fazer, mas sempre faço o que não queria. Em outras palavras, não faço o bem que gosto, mas o mal que não gosto eu faço. Como nós podemos dissipar o mal? E o mal, Tina, na verdade, não existe. E o próprio Paulo de Tarso diz,
Paulo de Tarso, apóstolo gentio. Vocês sabem por que é apóstolo do gentio? Porque os demais apóstolos pregavam junto aos crentes, aos cristãos. Apóstolos do gentio pegavam as pessoas que não acreditavam em Cristo, eram denominados gentios. Por isso que ele foi um dos grandes, ou se não o maior divulgador do espiritismo. Do espiritismo, do cristianismo, né? Pois bem, e Paulo de Tarso, ele disse o seguinte: o mal é o bem na sua gênese, no seu vestibular, na sua infância. O mal não existe. O bem, ele foi o mal de outrora. Como o próprio Chico falou, né? O ódio e o amor. Diz que o ódio é o amor no seu estado doentio. Então, Tina, se você tiver pensamentos bondosos, praticar atos bons, distanciar dos vícios, associar as virtudes, praticar dentro do que falamos ali a beneficência, a indulgência e o perdão das ofensas, que é a base da caridade. Sem a caridade não há perdão e por consequência não há amor. Então, se você não praticar o amor, você não dissipa aqueles espíritos em que estão perturbando. É a clássica afirmação que Jesus falava: é o orai e vigiai. Orai, não rezai. Rezai é repetir palavras. Pai nosso que está no céu, santificado. Pode até repetir as palavras, mas pensando nos que a mesma quer significar. Você tem que orar, você tem que fazer uma prece. Aí sim você dissipa. Então, você tem que fazer o bem. Dissipar o mal não é simplesmente não fazer o mal. Você deixando de fazer o mal, o bem, o mal você está fazendo. Então tá aí, meus irmãos, eu fico feliz. Essas 19 pessoas que estão aí, sintam-se abraçados, beijados no centro de vossos corações. E digo mais, tem uma pleiade de espíritos que estão aqui nos assessorando, nos impulsionando, e mais do que isso, de assessorar e impulsionar, estão nos ouvindo. Espíritos que estão abaixo do nosso padrão evolutivo. Irmão X, está só te ouvindo? Não. Está ouvindo o que você pensa, está ouvindo o que demanda do seu pensamento, está ouvindo o que nós, a própria pergunta que a Tina falou ali e o que gerou. Está ouvindo o que a Camaia, no início dos estudos, pediu na 115, aonde falássemos, onde que a gente deve julgar uma semente, e essa semente não devemos importar nesse primeiro momento em que terreno ela vai cair, se vai cair no espinho, no pedregulho ou na pedra, mas precisamos jogar a semente. E essa jogar a semente significa ter um pensamento bom, ter um pensamento altivo, ter uma visão para as coisas boas, para as coisas melhores. Porque aquele livro, o filme, o livro O Segredo, diz o seguinte: que tu serás aquilo que pensa. E de uma certa forma o Espiritismo veio falar isso. Se você pensa positivamente, você plasma aquele pensamento, e o pensamento é energia, a energia é matéria, e o próprio eletroencefalograma comprova cientificamente, né, variações nos gráficos ali, conforme você está pensando, se você está calmo, se você está nervoso, se você está com um pensamento desse ou daquele jeito, as agulhinhas que sensibiliza e fazem as marcas no papel dá dimensões diferentes. Então é matéria. E onde está o vosso pensamento, o vosso espírito está. O espírito não é o pensamento é um atributo do espírito. Como o MP3, o Bluetooth não é o celular, mas um atributo do celular. Mas o espírito está onde está onde está.
Gente, muito obrigado. O Pedrinho faz assim aqui um elogio para nós. Muito obrigado, Pedrinho. Eu gosto de falar assim, não, o espírita é vaidoso. Nós estamos ainda na Terra, nós estamos no mundo de prova, expiação. Nós somos vaidosos, nós somos ainda um pouco egoístas, nós somos, né? Pois bem, meus irmãos, então fechamos por aqui. Braz, quem vai fazer a prece para nós? O Braz fez a prece. Tem algum voluntário aí para fazer para nós? Pedrinho, Eugênia, Vaildes, Flor, Maria, Adam, amigo Seven, Bruno, Rainha, Olívia, Tina, Marta, Yara, Saniópolis. Não, gente, para aí. Saniópolis. Safira. Tá vendo, Saniópolis? Dom Jorge. Se não fizer, eu vou fazer, meus irmãos. Então, eu agradeço toda a espiritualidade aqui presente, né, dos dois planos da vida. Peço àqueles que quiserem, pegue um copo com água. Se não quiser pegar agora, não tem problema. Depois da prece, mentaliza 3 ou 5 segundos naquilo que falamos. Meus amigos, meus irmãos, vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos, pois metaforicamente é na parte mais alta do universo que mora os anjos, os espíritos bons, os espíritos de escola. Agradecemos a Deus Todo-Poderoso pela construção, ou melhor, pela criação do universo, pela criação das estrelas, dos planetas e, sobretudo, a formação da Terra através da poeira cósmica. E por ter criado esse Espírito Jesus, que é nosso guia e que foi o governador deste orbe o qual vivemos. E ele, responsável pelo orbe Terra, é também o nosso guia e modelo. Jesus, solicitamos que estenda o vosso véu em todas as casas dos irmãos aqui presentes, desde Braz até o legendário 2H, 3O, que vá em cada residência. Estenda o vosso véu de harmonia, de amor, de concórdia. Fazei com que nos dê, sobretudo, maior paciência, e que essas pequenas doenças, essas pequenas vicissitudes, essas pequenas coisas que nos afligem e que a gente acha que é uma coisa do tamanho do mundo, fazer com que absorvemos de forma tranquila, gradual, porque não existe nenhum mal que ocorra que não seja para o nosso bem. Somos sabedores que fomos criados simples e ignorantes. Se hoje sofremos, se temos algum problema genético de doença, se temos alguma doença que a medicina atual está sendo impotente, vamos sermos resignados com relação a esse sofrimento, porque isto, com certeza, foi nós que pedimos para que curássemos ou debelássemos uma ação má por nós mesmos praticado. Difícil seria se as almas fossem criadas agora, meu Senhor, de forma linear, e quando da criação do próprio corpo, aí sim vós estaria sendo injusto. Se a alma fosse criada no momento do nascimento e tivesses padrões de vida, de comportamento, de satisfação e de qualidade, aí sim haveria justiça. Mas como vós não é injusto, então Deus, o Criador, e Jesus tu és. Fazei
Mestre Maior Jesus, e autorizai que a espiritualidade aqui presente, sobretudo o Espírito Chico Xavier e o Espírito Maria Santíssima, que são patronos dessa sala, fluidifique o líquido constante desse copo, próximo ao PC, próximo ao computador ou no cômodo que você colocou. Ou se você ainda não colocou esse copo d'água, vai e pega. Vós, espíritos de luzes, derramai vossas bênçãos e atue na estrutura molecular, no hidrogênio, no oxigênio dessa água, alterando, tornando um bálsamo, um remédio para aqueles que, ao tomá-la, transforme num remédio, debelando as doenças físicas e espirituais, inclusive até para aquelas pessoas que você der esse líquido. Tudo naturalmente, meus irmãos, conforme o nosso merecimento e a nossa necessidade, pois só vós, Senhor Jesus, sabeis de minha, da sua, da nossa necessidade, dos irmãos aqui presentes. Um abraço, um beijo, um bom final de semana e que tenhamos muita paz, meus irmãos. E eu, como sempre digo, eu vos amo. Um beijo em vossos corações. Assim seja. Então, tudo bem, meus irmãos. Nós estamos quarta-feira novamente. Eu preciso de todos. Eu, o grupo e a espiritualidade precisa de cada um aqui. Nós precisamos. Muita paz a todos.